todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz, então glória a Deus em alto. Glória a Deus. Nós glorificamos a Deus, a vida está nas mãos, parabenizamos as nossas irmãs, aleluia, glorificamos a Deus, e pode dizer conforme Samuel, né? Até aqui nos ajuda o Senhor. E a alegria das nossas irmãs, paz, a nossa irmã merece nossos parabéns, e glorificamos a Deus. Diante de tudo que nós, o Senhor, temos concedido, quer convidar para não ler o texto da palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, e vamos ler alguns versículos aqui, os textos. Eu nunca falei sobre esse texto, ele é muito comentado, né? O texto aqui é muito comentado, a gente sempre também deixa à vontade, mas sempre que fala que hoje o dia todo está titulado como o Dia das Mães. Então vamos falar sobre aqui uma mãe que justamente proclama o seu carinho, a preocupação pelos seus filhos. Isso traz para nós também um grande incentivo. Aleluias, que queira ou não, todos nós temos que ter responsabilidade e carinho pela propriedade que Deus deu a cada um de nós, para que nós, e assim, procuramos zelar e cuidar, como manda a palavra. No capítulo 4 e o versículo a seguir, e assim lemos o texto. A mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e Deus credou a levar os meus 2 filhos para ser servo. Eliseu disse que ele eu fazer. Declara-lhe o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: pai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vaso vazio e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe o pátio que estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, e disse ao seu filho: dá-me então um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem da sobra ou do resto. Que Deus abençoe. Muito bem. Já foi falado muito aqui a respeito da escola bíblica dominical, mas eu quero falar, irmãos amados, a respeito do trabalho de sábado. O trabalho de sábado, eu quero estar aqui, como nós pronunciamos uma manhã com Deus, e eu, sinceramente, há muito tempo, eu tive uma oportunidade para ter tanta liberdade com Cristo, aleluia, de orar, porque sempre nós trabalhamos para limitar o horário, e a gente nunca aqui tem um tempo disponível, né, para colocar as nossas questões ou expressar para Cristo aquilo que nós precisamos. Então tive o privilégio aqui, chegar aqui, 9h10, eu vi meu joelho e fui até meio-dia. Não foi porque o horário era para meio-dia, se dava para ir mais um pouco. Porque na verdade nós vivemos um dia tão diferente, tão contraditório os princípios, entendeu? O qual nós conhecemos ou aprendemos adiante de uma sociedade completamente em declínio, e a situação tanto espiritual como social está num declínio espantosamente. E quando nós paramos a respeito dessa situação, e traz para nós, irmãos amados, o despertamento que a solução está em Cristo. Mas todos nós precisamos saber que Deus, o qual servimos, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas.
Mas sempre todo ser humano foi criado com livre-arbítrio, entendeu? Com opção de escolha. Então, toda a minha vitória, decisão, tudo, irmãos amados, depende de mim. Então, dentro dessa aí, eu preciso externar para Deus, não somente o momento de petição, mas também reconhecendo a bondade e a misericórdia para conosco. Então, nós temos muito a agradecer a Deus. E, dentro desses agradecimentos e reconhecimento à soberania de Deus, o teu poder e a tua bondade e a tua misericórdia, a causa da nossa sobrevivência, muitas vezes não temos tempo nem de agradecer a Deus. Então, foi um momento que eu glorifiquei a Deus e creio que cada um dos irmãos que tem um bom senso adiante do compromisso para ter bom conhecimento a respeito da vontade de Deus sobre a nossa vida, precisamos ter um zelo, interesse e força de vontade para ter uma vida de dedicação ao respeito do estudo da palavra e também uma vida de dedicação, de oração, buscando a presença de Deus. Porque quando nós dobramos nosso joelho diante de Deus, reconhecendo a tua soberania, o teu grande poder, nós precisamos, irmãos amados, não somente de estar de joelho, mas também cair nos pés do Senhor. Isto, na medida que nós vamos se colocando, nós vamos encontrando realmente a necessidade, e dentro desses parâmetros, e o tempo dá para nós reparar o nosso altar, consertar o altar e colocar na posição que Deus requer de cada um de nós, para que assim nós possamos falar com Ele e as nossas orações serem atendidas. Então, isso que nos traz é que precisamos sempre ter tempo. E o trabalho dessa manhã com Deus, quem sabe pode ser um dia com Deus, onde que não é limitado o tempo de ninguém. Nós estamos aqui, irmãos amados, o irmão pode orar 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, orar 20 minutos, e é isso o tempo ele faz, o seu interesse, a sua vontade. Então é um momento de toda a liberdade, entendeu? Médica, para, ele continua, vai lá tomar água, volta, dá o joelho, e assim ele vai administrar o seu tempo e valorizar, concentrando um tempo para Deus ou com Deus. Isso não tem dinheiro que paga, né? Então isso é muito importante, trazer para os irmãos esta liberdade. Já tem o testemunho aqui, né? Que Deus já respondeu as orações. Então, irmãos amados, isso é muito importante, o tempo precioso com Jesus, onde nós recebemos da parte de Deus orientações e voltamos, irmãos amados, para casa, alicerçado, alimentado, fortalecido, alegre, porque o Senhor conforta os nossos corações, porque na medida que nós vamos apresentando as nossas causas, reconhecendo as nossas limitações, dentro dessas fragilidades, quantas vezes eu sou o quê? Incoerente à vontade do Senhor. E essa incoerência, irmãos amados, isso faz parte natural. Então, quando nós temos aquela vida de dedicação, valorizando o que o Senhor tem feito por cada um de nós e continua fazendo para cada um de nós, então, adiante desse esclarecimento, Ele vai abrir nosso entendimento e nós vamos saber o que nós estamos fazendo para Deus e o que nós estamos deixando de fazer. Como nós estamos vivendo para Deus e aquilo que nós estamos encontrando a sua palavra. Isso é muito importante para que todos nós, entendeu, sabemos aproveitar o tempo que Deus tem para cada um de nós, e dentro dessas colocações, irmãos, todos nós precisamos de ter nossa vida voltada para a palavra e para a oração. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando para nós. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Então, é uma troca de opinião, e sendo que é a palavra de Deus que ela merece a primazia, porque nós temos até uma palestra por dia, somente 7, aleluia, impedimentos, ou 7 posições que impedem as nossas orações ser respondidas. Então, nós precisamos estar bem conscientes, irmãos amados, que Deus nós servimos é Deus Santo. Se nós não tiver dentro dos parâmetros que Deus requer de cada um de nós, Ele não vai ouvir as nossas orações, não vai ouvir os nossos louvores, então nós ficamos trabalhando em vão. Então precisamos que, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, traz nossa atenção para que nós estejamos valorizando os conselhos de Deus que é a sua palavra. Muito bem, nós lemos aqui, irmãos amados, um texto, como eu falei antes, muito conhecido, muito dedicado,
Mas esse capítulo número 4 nos fala aqui sobre duas personagens. Uma mulher, justamente, irmãos amados, no momento de aflição pela escassez ou a pobreza, e fala também sobre uma mulher rica, entendeu? Como eu estava dizendo aqui, não estava esperando que esse é o pregador, porque eu vi ali contemplando os pregadores, né? Aleluia, esse pregador falou, olha, tem tanta gente talento aqui, ó, Ismael, André, entendeu? Também o Juarez, esses vão pregação aqui, aleluia. Aquele de menos conhecimento, quase que foi para o ministério aqui, porque Juarez uma pregação aqui, que trouxe, irmãos amados, um grande incentivo para nós, né? E adiante de tudo que nós vemos, o que batiza a minha atenção, chama a minha atenção a respeito de como esta mulher aproximou de uma pessoa certa e correta. E o texto relata que esse dentro dos costumes do Oriente Médio, então era permitido, se a pessoa tivesse dívida, e ela assim, justamente se apossava de uma da família e levava a se prestar a trabalho até que a dívida seja sanada. E aqui acontece de uma pessoa até temente a Deus, que era justamente mulher de um profeta. E o profeta, aquele que sempre tinha intimidade, né? Ele era seguidor de um profeta. Então o que é que segue? Entendeu? Se o livro tem um bom exemplo, naturalmente também tem, aleluia, como exemplo para passar para as outras mulheres. Isso que o teu servo, aleluia, dizendo, meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então, isso é a primeira coisa, irmãos amados. Se nós temos um bom relacionamento com Deus, certo, aleluia, e sempre nós somos atendidos pelo Senhor. Hoje a razão que muitas vidas estão passando pelo processo completamente contraditório, aleluia, aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer, porque estão andando na contramão com Deus. E sabe, todos nós, na posição de servo, nós temos que estar na posição que Deus quer. Então, não fazendo aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem determinado que nós fazemos. Então, se nós somos obedientes, somos sensíveis à palavra de Deus, entendeu? E sempre dando liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar em nossa vida, sempre nós vamos ter uma boa compreensão adiante, irmãos amados, das causas que justamente nós deparamos, porque adiante das circunstâncias da vida, deparamos por momentos bons e também momentos difíceis. Ninguém está escasso de passar por período, entendeu? Inclusive, todos nós temos que ter prudência em nossa vida, aproveitar o tempo que Deus tem nos proporcionado. Hoje até nós estudamos a respeito, né, com família, sobre a vida, nós vivemos com exemplo de mãe, entendeu? Exemplo de vida, e adiante a sua família. E então, família temente, do alinhar nome, mas quando a situação, aleluia, for ao contrário, que vem a assolação a respeito de uma cobrança de um povo que abandonaram a Deus, então vem escassez. Então, quando vem a bênção, vem para todos, e quando vem também a cobrança, vem para todos. Ninguém está escape. É por isso que aí será avaliado, porque tem mais Deus para aquele que o teme ao Senhor, sempre tem uma forma de escape. Mas aquele que não teme ao Senhor, então ele cai para o desespero, se frustra diante da sua situação e cada vez a coisa piora. Mas aquele que teme o Senhor, ele sabe onde procurar o seu recurso, onde procurar os meios, aleluia, que pode sobressair do problema que o aprende. Então esta mulher, entendeu? Sabendo os princípios que o teu marido se temia ao Senhor, entendeu? Agora é um processo. E se ela, por exemplo, vivesse numa vida totalmente ao contrário, esta família vivesse ao contrário, à vontade de Deus, ele não tinha como recorrer a ninguém. Mas ela vem ao profeta e diz: a tua serva, aleluia, os meus escritores que levaram meus 2 filhos. A situação dessa mãe, entendeu? A situação dessa mãe, entendeu? Era uma situação completamente contraditória, saber que seus filhos eram levados para ser escravos, trabalho pesado, para quê?
pudesse, aleluia, justamente sanar aquela dívida que a Bíblia não relata o total, mas certamente o valor bem elevou dos filhos. E o coração dessa mãe, certamente, meus queridos, estava partido adiante da sociedade, mas foi despertado e disse: eu vou buscar a solução. Isto acontece com qualquer de nós, nos momentos difíceis. Então, nós não temos outra alternativa a dizer, conforme o salmista, né? Não importa, irmãos amados, por isso nós colocamos aqui a posição de uma mulher pobre, entendeu? É justamente no processo que ela estava passando, estava outra mulher rica, tinha tudo, não precisava nada, mas também entrou pelo processo e precisou do socorro. Então, que é? Todo ser humano acredita ou deixa de acreditar. Todo ser humano depende dos favores de Deus. Não tem rico, não tem pobre. Há momentos dessa vida que as coisas materiais não vão resolver o seu problema. É isso que o salmista deixou para nós um exemplo. Aleluia. Quando o homem que tinha tudo ao seu dispor, tinha exército, tinha tudo, mas teve um momento que eles se colocou, irmãos amados, como tem um dito popular, ele chegou no estreito da situação, indo para um lado, indo para o outro, não tinha solução, mas logo ele tinha os seus princípios, que ele disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virou socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meu socorro vem daqui, que tudo pode fazer. Então, todos nós, irmãos amados, precisa ter esta confiança, mas a confiança ela tem que estar baseada ou alicerçada na obediência e na submissão das ordenanças de Deus. Mas se eu confio, se eu sei, por isso que eu sempre uso dizer que a Bíblia é para nós ler, crer e obedecer. Se eu ler, creio e não obedeço, naturalmente, meus queridos, aleluia, vamos trabalhar em vão. Precisamos que nós estamos continuamente, aleluia, obedecendo a Bíblia, não por uma ordem de determinação, mas, irmãos amados, de coração, porque as coisas de Deus nunca é por uma obrigação, mas cada um de nós tem o dever, aleluia, de ter uma vida dedicada, uma vida caminhando, como diz o salmista no Salmo 119, e o versículo de: bem-aventurado os que trilham em caminho reto e andam na lei do Senhor. A palavra bem-aventurada, feliz será os que assim procedem. E dentro dessa colocação chama a atenção, aleluia, e eu disse: o que eu ia fazer? O que eu posso fazer? Entendeu? Porque, irmãos amados, tudo tem origem. Tudo tem origem. O homem nada pode fazer. Aleluia, pode aprimorar, ele pode acrescentar, mas nem o homem. Vê que hoje toda a tecnologia que existe, coisa plantada, mas ele depende já de uma coisa. O homem não se cria, ele pode aprimorar, entendeu? Então ele não tem como criar nada, porque nós temos um único Criador, que é o nosso Pai Celestial. E eu disse: o que eu posso fazer? O que você tem em casa? Porque eu podia orar, sabia que Deus podia operar milagre em cima de um princípio. E ela disse: a tua serva não tem nada. Aleluia. Não, mas tem um rotina de gente. Entendeu? A pessoa, nós, os servos de Deus, que temos o Senhor, nunca fica sem nada. Aleluia. Porque é resultado de qualquer circunstância, 50% nós temos para resolver o problema. Mas, aleluia, o que passou de 50%, aquilo, o que falta, Deus completa. Aleluia. E dentro daquela situação, ele disse agora: o mais importante, que muitas vezes as pessoas desconhecem, é de ter um bom relacionamento com seu vizinho, com a sua família, onde estiver. Nós, irmãos amados, tem de apresentarmos, aleluia, a nossa sensibilidade, entendeu? De humildade, reconhecimento, e como a Bíblia diz, que nós, aleluia, precisamos seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro dessa triste situação, já pensou se essa mulher fosse aquele, né, que muitas vezes não dá um bom dia para o seu irmão, para o seu vizinho, passa na rua e nunca fala um bom dia para o seu vizinho, entendeu? Mas então prova que ele tinha uma pessoa que, temente a Deus, tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, porque é a ordem de Deus: pede vaso, mas bastante vaso, entendeu? Porque o Deus, quando opera,
Deus opera, Ele opera com abundância, supre, aleluia, a necessidade. Então adianta a sociedade que o azeite naquela época ainda tinha muita autoridade, combustível para a planta, entendeu? Para cozinhar, para tudo. Então é um produto que elas tinham facilidade para vender. E ela vai seduzir, trouxe mais uma abundância, entendeu? E ele disse: agora, entra para o teu quarto, fecha a porta. Irmãos queridos, Deus opera tanto no silêncio ou como publicamente. Tanto Ele opera particularmente, como ele opera publicamente. Ele entra, obedece a ordem do profeta, entra para o seu quarto e aquela tira, vai enchendo, e o azeite nunca mais acabou, né? Que maravilha, né? E a vai de trás para lá, não acabou os vasos, o azeite parou. Milagre de Deus, irmão amado, vem na medida certa, na posição certa. Ele não é mais nem menos. Tem pessoas que até falam a respeito de Deus, que a bênção de Deus, irmãos amados, ela tarda, mas não falta, né? Tem pessoas que falam assim, mas a bênção de Deus, irmão, ela não tarda e nem falta, vem sempre no momento certo, na hora certa. É preciso o quê? E nós temos na posição que Deus requer de cada um de nós, aleluia. E dentro desta obediência, dentro dessa colocação, ela foi bem sucedida. E quando os vasos estavam completos, entendeu? Foi diferente de algumas pessoas que ele está passando pelo processo justamente da situação. Quando Deus abre as portas para ele, a primeira coisa o quê? É começar a pagar desculpa, uma coisa ou outra, e vai se afastando da presença de Deus. Mas essa foi diferente. Depois de toda a bonança, ela parou e foi novamente onde Deus. E agora, Senhor, o que eu queria fazer? Vende agora, aleluia, todos os produtos, vende todos, vende esse produto, paga a sua dívida, e seus filhos vão viver dessa sobra. Aleluia, então a sobra é com abundância, vai viver até terminar essa escassez, Senhor. Aleluia, porque, meus queridos irmãos, todos nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual e zelar pela nossa vida material. Nunca se tem, nem para uma coisa, nem para outra. Se nós pudéssemos, se Deus tiver justamente empenhado a nossa vida só na vida espiritual, que maravilha, mas também tem a nossa vida material para cuidar. Então que nós precisamos, todos nós. Não tem argumento de dizer que eu não posso fazer isso para Deus, não posso vir aqui, porque eu estou... Não, o dia tem 24 horas, entendeu? É 8 horas pela lei, trabalho. Muitas vezes quer ganhar dinheiro, mas trabalha 10 horas. Mas se teve mais, sobrou o quê? 14 horas. Então uma pessoa muito mais que gosta de dormir, não tem que comer mais que 8 horas. Vai sobrar 6 horas. Isso é todo dia, né? Esse todinho não pode tirar 2 horas, tira 2 opções, já sobra o quê? 4 horas para relaxar à vontade. E qual é o argumento que eu tenho para ir no trabalho? Qual é o argumento que eu tenho? Não posso não, simplesmente porque está sendo um mal administrador do tempo que Deus tem dado para cada um de nós. É só parar com preparativos, entendeu? Quando falamos escola do mercado, falar, porque eu não estou, já não está fazendo, por que levanta um pouquinho mais cedo? Talvez eu fique até 10 horas, 11 horas na televisão, mas não pode levantar mais cedo um pouquinho para adiantar seus avisos, para vir armazenar, aleluia. Porque eu até falei hoje a respeito de um texto que todos nós precisamos ter uma reserva, né? E Paulo deu exemplo sobre isso, ele dizendo: olha, por essa causa eu padeço, mas eu não me vergonho, porque eu sei que em um Cristo Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Então, todos nós precisamos de uma reserva. Aleluia! Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, invocar enquanto está perto. Nunca deva de perder a oportunidade de estar adorando a Deus, de estar servindo ao Senhor. Aleluia! Porque tempo, irmãos amados, aconteceu com a minha vida, sei que aconteceu com a vida de muitos, por alguma circunstância, entendeu? Não pode estar adorando o Senhor. Mas então, estamos com saúde, estamos dando a oportunidade, nunca ser dominado pelas suas apetições naturais, mas que seja reconhecedor, aleluia, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E a coisa mais importante da nossa vida, irmãos amados, quando nós estamos enquadrados no índio número 370 da água cristã, né? Ó Senhor, Pai, meu mais grato a Ti. Aleluia, ser grato ao Senhor,
por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Reconhece a bondade de Deus, agradece a Deus, serve o Senhor, como diz o salmista, servir o Senhor com alegria, aleluia, apresentar a Ele com cântico, com louvor, externa alegria, importa a circunstância, adora o Senhor, que a bênção de Deus está caminhando, aleluia. Vamos botar o exemplo, irmãos amados, falando, isso serve para nós, aleluia, até para um despertamento a respeito do jovem. O irmão está passando pela vida tão atribulada, aleluia, cheio de problema na vida dele, e ele, sempre que o irmão contava uma bênção, dava muita glória a Deus. E outra tribulação, você está passando pelos processos aí, e está glorificando, ele diz assim, eu vou glorificar, o irmão foi abençoado, porque a vida está andando, vai chegar a minha vez. Aleluia, então há uma esperança, e o apóstolo Pedro diz que nós vamos dizendo, bendito seja Deus, Pai de nosso amado e Salvador Cristo, pela sua grande e infinita misericórdia, Ele nos gerou pela uma vida esperança. Irmãos amados, nunca estará acabado. Sempre há esperança. E essa esperança, dentro da nossa submissão e obediência, tem que ter convicção que nós servimos um Deus que sabe cuidar de cada um de nós. Aleluia! Isto traz, irmãos amados, hoje o assunto que tratamos a respeito das mães. Aleluia! E o sábio Salomão, que ele disse, ensina a criança no caminho que deve andar. A mãe na posição, aleluia, que falamos o três ofícios do casais em casa. Ele tem que ser rei, sacerdote e profeta. Aleluia! Então, o rei aqui é que determina a ordem. E hoje, com licença da colocação, não é forma difícil, mas sim para divertir. Hoje tem mãe que filho de 3 anos está mandando. Está dizendo, não posso ir para a igreja porque lá o meu filho fica quieto, tá, 3 anos está mandando. Como é que está a posição de rei? Como é que está o seu domínio de rei? Então, criança tem de obedecer os pais. Porque nisto, irmãos amados, aleluia, temos exemplo de mães que educou o seu filho, colocou na posição que prestava. Tem um exemplo de Jocobete, que é a mãe de Moisés. Sabe quando ele viu naquela grande posição, liderando uma grande nação. Aleluia! Deus usando de uma maneira gloriosa, como ela agradeceu a Deus. E pode até como tem um hino, valeu a pena nos meus ensinamentos. Valeu a pena minhas cobranças pelo meu filho ou minha filha. Mas se nós deixarmos crescer, como diz a história, né? Como Deus criou batata com essa vontade, no final, irmãos amados, volta, como diz o nosso irmão Luiz Martins, entendeu? Ele deixa o filho, mas antes o quê? Ficar amarelo agora do que chorar depois. Mesmo que fica bicutinho, corrige, chama atenção, põe no castigo, corrige, porque amanhã ele vai obedecer a palavra e ter testemunho. Ele não é mim, irmãos amados, eu tenho exemplo para isso. Ainda na terra estranha, as coisas ao contrário, mas ela mandou na sua posição como cristã, ensinando e trouxe admiração pela sua nora, o qual deixou a sua terra de origem e acompanhou, porque grejou adiante o seu comportamento, entendeu? As suas orientações, adquiriu uma confiança e amor, que ela disse, onde tu está, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde tu passar, eu também passarei. Isto porque um exemplo, e todos nós precisamos ter essa boa conduta, irmãos amados, porque a liderança, os pais, tem seu farol ou espelho daquele que o segue. Se nós não cobrarmos hoje, triste, irmãos amados, se nós arrebentarmos, quantas mães hoje, né, estão lá, justamente no meio dos influências ali, nós vemos lá, por exemplo, na reportagem, no meio daqueles ensinados, mãe procurando seus filhos, chorando, porque talvez deixou de ensinar, deixou de cobrar, entendeu? Por isso que Salomão disse, ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque quando ele chega na idade da razão, nós queremos cobrar, mas agora perde autonomia, porque foi criado mal, ensinado mal, ou não cobrou, não teve, então agora passa, não, muito vai dizendo, não, agora eu não sou mais criança, eu não sou isso, mas aqui eu vou fazer o que eu quero, porque... Mas então, irmãos amados, quando nós cobramos com carinho, sabemos ensinar com carinho, cresce na obediência, irmãos amados, como diz o certo comentarista, que os filhos de Noé entrou na água, não quer obedecer a Deus não, porque obedecia o seu pai, tinha um carinho pelo seu pai, respeito pelo seu pai, então onde ele mandava, ele ia de respeito ou consideração ao seu pai.
Porque é ensinamento, irmãos amados, com carinho, todos os irmãos não têm um dito popular, né? De uma boa conversa, ele diz, senta com seu filho, orienta seu filho, como é que você está procedendo, meu filho? Como é que você está procedendo, meu filho? Isso está errado. Não faça não. Porque se nós ensinarmos com carinho, ele vai saber respeitar. Aleluia, porque temos uma consideração. Agora, por não sabe, vai impor, então nada, irmãos amados, nunca deve obrigar. Ensina. Ensinando, e quando chegar na idade da razão, ele vai, como diz assim, pensar duas vezes para errar, porque eu não quero obedecer. Eu não quero aborrecer meu pai, eu não quero obedecer minha mãe, porque ela me ensinou assim, é um exemplo para mim. Então quer fazer o quê? O filho, irmãos amados, que é educado, bem ensinado, e quer fazer tudo para agradar a mãe. E quando o filho faz tudo para agradar a mãe também vai ensinar a fazer tudo para agradar o filho. Então vai ser que uma família bem estruturada, um bom funcionamento, e através, irmãos amados, aquela submissão, aleluia, de Ruth, entendeu? Ele alcançou a bênção, aleluia, amparou a sua sogra, e Deus abençoou, porque Deus, irmãos amados, quando ele abençoa uma família, abençoa uma pessoa, uma família, temente, ele vai abençoar todos. Entendeu? Quando a cobrança vem para um, a cobrança vem para todos. Então é bom nós colocarmos na posição e sempre ser submisso à palavra de Deus, ter a palavra de Deus em primazia na nossa vida, e assim somos bem-sucedidos. O segundo ponto, vamos parar por aqui, que eu dou um espaço para a irmã. Aleluia. Segundo ponto, irmãos amados, aprendemos a respeito, isso fica para a próxima ocasião, a respeito da mulher que tinha tudo. Aleluia. E quantos a outra filha, entendeu? Mas depois nós falamos sobre isso, que nós temos a comemoração que as irmãs vão fazer, e nós agradecemos a Deus, mas temos esse exemplo dessa mulher para justamente a sua atitude, a sua perseverança, a sua confiança, e dentro desse propósito, irmãos amados, ela foi recompensada, aleluia, e talvez trouxe a admiração daqueles que observavam. Que Deus abençoe, entendeu, a cada um de nós, abençoe abundantemente as mães, pais, né, que sempre veja a palavra de Deus em primazia em nossa vida, e assim seremos sempre bem-sucedido na nossa caminhada, na nossa jornada, e o nome de Cristo, Ele é glorificado, porque adiante do conhecimento da palavra de Deus, toda a família será bem